Olá, pessoal, professora Ana Carla, nossa segunda aula do nosso mestrado profissional em gestão das organizações da saúde. A gente está tratando aqui dos temas ligados, que impactam, do direito, que impactam na gestão dessas organizações, e um deles, que é bastante recorrente, é a relação jurídica que existe entre pacientes, cidadãos e o prestador de serviço de saúde. A gente vai ver aí que existe uma diferenciação a depender de quem seja esse prestador de saúde, como é que o direito enxerga essa relação entre prestador e tomador do serviço de saúde. Vamos usar essa expressão como tomador de um serviço de saúde. Para a gente tratar desse assunto, a gente precisa compreender um pouquinho o funcionamento do nosso Código do Consumidor. Aí você pode já de início, né, surgir uma pergunta preliminar, mas professora, a gente vai falar de Código do Consumidor quando a gente está falando do SUS, né? Vamos chegar já nessa pergunta que talvez seja a pergunta que mais incomoda vocês quando vocês têm essa aula aqui no mestrado profissional. Primeiro a gente precisa compreender, como já foi falado nas aulas anteriores, a saúde como um direito humano fundamental. Ela é um direito humano fundamental, é um direito subjetivo de todo cidadão brasileiro, e o Estado brasileiro tem a obrigação de prover esse serviço de saúde, de ofertar esse serviço de saúde. Como que o Estado brasileiro faz isso? Faz através do Sistema Único de Saúde, diretamente, faz através da saúde suplementar, que são empresas que exploram essa atividade econômica, aí a gente já está falando de saúde, além de ser um direito, mas também como um produto, né? Então, que explora o serviço de promoção e prevenção e tratamento de saúde, e nós temos a situação em que um profissional liberal, particular, privado, presta esse serviço, né? Como médico, fisioterapeuta, nutricionista, enfim. Então, vou tratar aqui da ideia de que equipe multidisciplinar de prestação desse serviço. Então, quando a gente fala em saúde pública, a gente está falando especificamente daquela que é prestada diretamente pelo Estado ou através de terceiros, de organizações que são conectadas ao Estado e que fazem parte dessa grande rede do SUS e prestam esse serviço. Então, saúde é um serviço público? É. Saúde é um serviço público previsto na Constituição. Ele é um serviço público regulado? Sim, altamente regulado. Tanto é que o profissional empresário que deseja explorar essa atividade deverá se submeter a uma série de normas, e ele tem uma agência reguladora que trata desse tema, né, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, além da Anvisa, que trata de uma forma mais ampliada das questões de saúde, que também é uma agência reguladora estatal. Então, a gente pode entender saúde como relação de consumo. No fundo, é esse o nosso tema hoje, essa é a ideia de conversarmos hoje. A gente tem algumas publicações do IDEC, tá? Que é um instituto que cuida de temas de direito do consumidor, que eu acho que vale a pena vocês acessarem, que é o Guia Didático de Vigilância Sanitária, tem a publicação, é tudo gratuito, está na internet, relativa a planos de saúde, sobre o SUS, né, e sobre medicamentos, que também é uma outra área interessante que gera aí outros efeitos que a gente poderia conversar numa outra oportunidade. Então, existe dentro do sistema normativo brasileiro um dos princípios da ordem econômica, é o princípio da proteção do consumidor. E um dos direitos fundamentais, que está lá no artigo 5º da Constituição, é o direito à vida e o direito à saúde. De alguma forma, a saúde passou a ser um item de consumo, porque existem prestadores de serviço que visam o lucro, né, que buscam o lucro no exercício da sua atividade profissional e que prestam serviços ligados à materialização desse direito à saúde. Quando a gente fala de relação de consumo, o primeiro documento normativo que a gente tem que buscar é o Código de Defesa do Consumidor,
que é a Lei 8078 de 1990, conhecido como CDC, né, as iniciais, Código de Defesa do Consumidor. Lá existe um conceito básico para essa nossa conversa, que é o conceito de consumidor. O que, que é um consumidor? Consumidor é qualquer pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Se aquilo que eu estou consumindo, seja um serviço ou um produto, é para mim como destinatário final, eu sou um consumidor. E sendo consumidor, eu tenho as prerrogativas e os direitos e também os deveres que estão estabelecidos lá no Código do Consumidor. Existe uma outra figura no código que é a figura do fornecedor. É toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, né, que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou que presta serviços. Na área de saúde, a gente tanto pode consumir produtos ou bens, como a gente pode consumir serviços. Né? Se você compra um equipamento, um CPAP, por exemplo, você está consumindo um produto que tem a ver com a sua saúde, mas é um produto. Se você vai a uma consulta médica ou uma consulta com um nutricionista, você está na área da prestação do serviço. Então, o produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Né? Ah, eu comprei um software ou eu assinei um aplicativo que me garante ali que eu vou controlar a minha glicemia se eu seguir tais quais passos. É um produto imaterial, mas é um produto que está ligado à saúde. E o que é serviço? É qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Sempre que você presta o serviço, você está utilizando ali a figura da remuneração. Inclusive os de natureza bancária, financeira, de crédito, securitária, salvo as decorrentes da relação trabalhista, né? A relação trabalhista não é uma relação de consumo, para separar. Então, você fala, então, professora, se eu não estou pagando pelo serviço, então eu não estou protegido pelo Código do Consumidor, se eu vou no SUS, eu não estou pagando, então eu não estou protegido, não vamos chegar a conclusões precipitadas. Por enquanto, vamos compreendendo os conceitos, tá? Existem vários princípios que regem as relações de consumo, eles estão lá no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, e o mais importante deles talvez esteja lá como primeiro, que é o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, vulnerabilidade econômica e técnica. Então, se parte do pressuposto que o consumidor está sempre numa situação de vulnerabilidade em relação ao prestador de serviço ou aquele que vende um produto. Tá? Daí a ideia de que todo produto ou serviço deve ter garantia para os padrões de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Isso tudo dentro de uma harmonização, né, entre proteção do consumidor e desenvolvimento econômico e tecnológico, que é a mola propulsora do mercado. Então, há no Código do Consumidor objetivos claros de educação e informação a fornecedores e consumidores e incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de segurança e qualidade dos produtos, que são ofertados. Nesse sentido, a lei quer impedir o abuso, né, do prestador de serviço ou do fornecedor de bens em relação ao consumidor. Dentre os direitos do consumidor, que estão lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, a gente encontra a proteção da vida, da saúde e da segurança. São direitos do consumidor. A informação adequada e clara e correta sobre características, composição, qualidade e riscos do produto ou do serviço. Uma proteção contra a propaganda enganosa ou abusiva, ou métodos comerciais que sejam impositivos, coercitivos para o consumidor. É nesse sentido, presumindo a hipossuficiência e a vulnerabilidade do consumidor, que o Código do Direito do Consumidor inverte o ônus da prova, ou seja, o consumidor alega a lesão e quem tem de provar que não produziu a lesão é aquele que é
acionado. Isso serve para qualquer atividade, inclusive a atividade de prestação de serviços de saúde. Toda e qualquer regulação de produto ou de serviço, inclusive quando é tema de saúde, deve seguir esses princípios e preservar esses direitos. Então, isso é um direito básico do consumidor que tem proteção constitucional e proteção legais. Quais são os pontos principais que a gente pode pegar na área de saúde em relação à proteção do consumidor que tem de ficar atento? Primeiro, o direito de informação, depois a segurança, né, do bem ou do serviço, publicidade e oferta sem causar qualquer tipo de direcionamento ou engano ao consumidor, e a responsabilidade daquele que oferta produto ou serviço em relação aos fatos e aos vícios, né? Se houver vício na prestação de serviço, ou se houver algum erro em relação ao produto que gere um dano ao consumidor, é necessário que o consumidor seja protegido e ressarcido. Então, no direito de informação, uma coisa muito conectada à área de saúde tem a ver aquele ponto, né? Quando você vai receber um serviço de saúde ou um determinado produto de saúde, você ter acesso a todas as informações suficientes e necessárias. Isso vai desde como usar, os riscos do uso, necessidade de cuidados, todas as informações. Os hospitais normalmente usam, por exemplo, termos de consentimento, né? De ciência e consentimento quando você vai fazer um procedimento, que pode acontecer se você for submetido a uma cirurgia, tanto nas questões da anestesia quanto na questão do procedimento em si. Isso tudo é decorrente do direito à plena informação que um paciente deve ter. Inclusive, em determinadas situações, e quando ele está consciente, né, de todos, tem condição de tomar decisões e o médico não está ali, ou o prestador de serviço de saúde não está diante de uma emergência, que ele possa, inclusive, escolher ter as possibilidades, sem exceder a questão da questão técnica, né, que o técnico sabe indicar os procedimentos, mas quando há opções, é importante que o paciente ele tenha exercido esse direito de escolha, ou tenha sido minimamente informado sobre quais as consequências das suas escolhas. Produtos e serviços inseguros, estão lá no artigo 8º do Código de Defesa do Consumidor, eles devem ser evitados, porque eles podem gerar ao paciente, ao cliente, né, àquela pessoa, um dano irreversível. Então, você tem de ter cuidado com qualquer oferta de bem ou serviço inseguro. Por outro lado, quando a gente está pensando em tratamento, nada é 100% positivo, tudo é algo que você coloca ali no corpo da pessoa e tem efeitos negativos e efeitos positivos. O que é que o profissional de saúde faz? Ele sopesa, né, o lado positivo, e quando ele é prevalente, ele indica um tratamento. Então, deve ser prestadas informações claras sobre produtos que sejam inseguros, até para o consumidor assumir a parte que lhe cabe nessa escolha. Então, vocês têm materiais radioativos, medicamentos que podem causar intoxicação, né? Até uma dipirona pode matar alguém, né? Se ela não informa que é alérgico. Então, as atividades da prestação de serviço, podem se tornar perigosas, e é necessário que a pessoa que recebe esse serviço tenha ampla ciência disso. Além disso, quando a gente fala de produtos inseguros, existe a figura que é normalmente para defeitos do produto, né, que é o recall. Muitas vezes a gente vê isso em carro, né, chamando carros tal, da série tal, a série tal, ano de produção tal, volte que vamos trocar o diferencial. Enfim, pode causar tais acidentes com morte.
que é aquilo? É a necessidade de que aquele que produziu o bem, que pôs em risco a coletividade, se responsabilize pela retirada desse bem e pelos danos que causarem ao consumidor. Quando a gente está falando de fato, né, vício do produto ou do serviço, a gente está falando de um defeito do produto que causa dano ao consumidor. O fato é um defeito do produto ou do serviço que causa um dano ao consumidor. E o vício é um problema no produto de qualidade ou quantidade, ou problema no serviço de qualidade, que os torna impróprios ou inadequados ao consumo. Né? Lembrem do anticoncepcional de farinha, lembre do leite ninho que tinha lá produtos tóxicos na sua produção e que teve de ser retirado das gôndolas. São todas situações em que você tem o dever de livrar, vamos dizer, a comunidade como um todo, a sociedade como um todo, daquele dano que pode ser causado, tá? As regras gerais de responsabilização de quem oferta bem ou serviço, na ideia do Código do Consumidor, é de uma relação, é de uma responsabilidade solidária. Todos aqueles envolvidos na prestação daquele bem ou serviço, da oferta daquele bem ou prestação daquele serviço, se responsabilizam solidariamente pelos danos causados ao consumidor. E essa responsabilidade independe de prova, de dolo, de culpa, se fez, se não fez o certo. Não é aquela responsabilidade subjetiva do Código Civil. A gente está falando aqui de uma responsabilidade objetiva. E na responsabilidade objetiva, basta que se comprove o dano e o nexo de causalidade com a oferta do produto ou a prestação do serviço. Então, o fornecedor, ele assume o risco da sua atividade econômica, tá? E ao assumir esse risco, ele responde pelos danos, independentemente da existência de culpa, tá? Os consumidores são considerados vítimas do evento. Esse evento que é identificado como um evento causador de dano. Qual é a exceção a essa regra? A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, ela é apurada mediante verificação de culpa, né? É uma responsabilidade subjetiva. Então, aí estão os médicos, advogados, engenheiros, mas a responsabilidade da empresa, ela será objetiva. Então, se por um acaso, na prestação de um serviço, né, na saúde suplementar, que causa um dano a uma pessoa ou um número grande de pessoas, essa empresa, ela responde com responsabilidade objetiva, basta provar o dano e o atendimento. Agora, os profissionais de saúde, eles responderão pessoalmente, né, de forma subjetiva, uma vez mostrada a culpa na sua ação, a imperícia, a imprudência, né, vai ter de ser provada. Só que mesmo no caso de profissionais liberais, essa prova tem um ônus invertido, tá? Quando o Código do Consumidor se aplica, não é quem sofreu o dano que tem de provar a culpa do profissional liberal, é o contrário. Se o juiz conceder a inversão do ônus da prova, é o profissional liberal que tem de provar que agiu adequadamente. O ônus da prova é dele. É uma regra diferente das relações normais do Código Civil, tá bom? Então, os fornecedores, todos aqueles que fazem parte daquela cadeia do processo de fornecimento, respondem solidariamente pelo fato ou pelo vício do produto ou do serviço, tá? Há aí uma responsabilidade solidária. No caso de publicidade, além das regras relativas aos órgãos de classe de cada área, né, que tem regras próprias nos seus códigos de ética sobre publicidade, é proibido pelo Código do Consumidor publicidade enganosa, né, que ela
induz o consumidor a chegar a conclusões de que aquele produto ou serviço faz coisas que não fazem, tanto em relação às suas quantidades, propriedades, origens, preços ou qualquer outro dado do produto ou do serviço. As publicidades abusivas, que são aquelas discriminatórias de qualquer natureza, incitem violência, explore o medo, a superstição, dentre outros itens. Isso também é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. E a publicidade que seja enganosa por omissão, ela deixa de informar algo que é essencial que o consumidor saiba sobre aquele produto. Na área de saúde, quem que regula a área de saúde no modelo normativo brasileiro? Quem regula isso é o Estado, tá? Estado aqui eu estou falando lato sensu, não é ente federativo Estado, Estado, nação, né? Está lá no artigo 196 e 197 da Constituição. No 196 diz: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação. No 197, a Constituição diz: são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente pelo Estado, né? A gente está falando de serviço público, ou através de terceiros, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, se estabeleceu aí as diversas formas de prestação do serviço de saúde. Dentro do sistema regulador e fiscalizador da prestação de serviço de saúde, nós temos as agências reguladoras, né? Temos a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vai regulamentar ali medicamentos, alimentos, produtos para saúde e cosmético. Nós temos a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que vai cuidar dos planos de saúde. E dentro da área do consumidor, a gente vai ter lá o Departamento Nacional de Proteção e Defesa ao Consumidor, os PROCONs estaduais e municipais, os DECONs, que são as delegacias de defesa do consumidor. O Ministério Público Estadual e Federal tem um papel muito grande na fiscalização das políticas de saúde. As associações civis ligadas, muitas delas são ligadas a doenças raras ou alguns tipos de afecções, e elas têm um trabalho assim bastante intenso na fiscalização, né, de bens, produtos e serviços das suas áreas, tá? Além de outras instituições de caráter público, como o Inmetro, o INPEM, que analisam a qualidade dos produtos que são oferecidos aí no mercado de forma geral. Eles têm poderes regulatórios e eles têm poderes fiscalizatórios. Então, saúde é ou não é uma relação de consumo, né? Que essa é a pergunta de base da nossa aula. Como é que funciona essa relação? A gente tem, então, o artigo 196 da Constituição, que diz que saúde é direito de todos e dever do Estado, que ele é prestado mediante políticas sociais e econômicas para a redução do risco à doença e de outros agravos, tem de ter acesso universal e igualitário. O artigo 197 fala que tem relevância pública as atividades de prestação de serviço de saúde e que devem ser regulamentadas, fiscalizadas e controladas. O artigo 198 vai falar no SUS, no serviço de saúde, e ele vai falar sobre uma rede regionalizada e hierarquizada. Ela vai falar de um sistema único de saúde, né? O sistema de saúde, ele é único, ele tem baseado na descentralização, na integralidade, na prioridade de atividades preventivas e na participação da comunidade. Então, não há dúvida que o nosso regime jurídico estabeleceu a saúde como um direito, e não é um direito qualquer, é um direito que no artigo 5º se coloca como um direito fundamental. Quando a Constituição se junta ao Código de Defesa do Consumidor,
né? Ela vai adquirir um plus. Além de ser um direito do indivíduo, é um direito da coletividade, da figura do consumidor, quando ele remunera aquela ação. Vejam que o Sistema Único de Saúde, né, a lei do SUS, a 8080 de 90, que materializou aquilo que a Constituição simplesmente estabeleceu de uma forma principiológica, a Lei 8080, ela estabeleceu grandes princípios de funcionamento do Sistema Único de Saúde no Brasil. Então, ele é único, ele é universal, ele é integral, ele tem de ter equidade, ele tem de ser descentralizado, ele tem de ser regionalizado e hierarquizado, ele deve ser regido, gerido conforme os princípios da eficácia e eficiência, ele deve promover a participação da sociedade. Na Constituição de 88 ainda, no artigo 199, ela estabelece que a assistência à saúde, né, a assistência à saúde é só uma das partes do que significa o Sistema Único de Saúde, a assistência à saúde é uma delas. Ela fala que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Então, a iniciativa privada pode explorar economicamente a prestação de serviço de saúde. Então, eles são contratados diretamente pelo usuário, tá? E se configuram como uma relação de consumo, sim. Na hora que o usuário vai lá e contrata isso, se estabelece ali, sim, uma relação de consumo. Mas isso não retira o caráter de direito humano fundamental, nem lhe retira o caráter de serviço público de relevância e interesse público. Então, há serviços de saúde que não podem ser classificados como relação de consumo. Quando que eu estou falando isso? Saúde estritamente pública, SUS. Quando eu estou falando de SUS, eu estou falando de uma relação direta entre Estado e cidadão para garantia de direito. Eu não estou falando de relação de consumo, porque é o Estado prestando serviço. Então, que regime jurídico se aplica a isso, já que não é o Código de Defesa do Consumidor? A gente vai ver que vai se aplicar ali o regime jurídico administrativo, né, que tem regras próprias, inclusive tem lugares próprios para o julgamento. Uma relação de consumo, ela vai ser julgada num determinado tipo de justiça, vamos usar essa expressão, tipo de justiça, e uma relação que não é de consumo, mas que é na relação do Estado com o cidadão, vai ser julgado por outro tipo de justiça. Então, existe aí regimes jurídicos distintos que a gente vai diferenciar. Mas, quando a gente fala de plano de saúde, comercialização de medicamento, comercialização de órtese e prótese, eu estou claramente na área das relações de consumo, que são protegidas tanto pela Constituição quanto pelo Código do Consumidor. Então, essa relação de consumo que está lá no Código do Consumidor fala que o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, ou seja, eu estou adquirindo aquela coisa não para um processo produtivo que eu vou repassar para outro, mas para meu uso final. E esse fornecedor que entrega esse produto, ele assume essa responsabilidade perante o cidadão. Ele vai assumir essa responsabilidade perante o cidadão. Então, quando a gente fala que saúde é uma relação de consumo, pode dar uma situação de desconforto da gente dizer que há uma mercantilização de um direito fundamental, como uma coisa negativa, como uma coisa ruim. A gente não pode tirar do norte que, embora ela seja um bem que é comercializado no mercado, ela não perde a sua característica de direito fundamental. E quando ela é um bem, né, comercializado no mercado, seja por produtos ou por serviços, ela deve, além da proteção constitucional do direito fundamental, ter a proteção do Código
de defesa do consumidor. Isto quer dizer que aquele que presta esse serviço tem responsabilidade perante aquele que está recebendo. Então, vamos separar as situações para que a gente compreenda como que o direito enxerga essas relações jurídicas, tá? Se vocês pegarem o Código de Ética Médica, é uma lei, né? Deixa eu abrir ele aqui. É uma lei, Código de Ética Médica. Perdão, lei não é lei em sentido formal, né? Resolução. É uma norma, eu estava usando a palavra lei como norma. É uma norma, está lá, é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, é a resolução número 2217, tá? De 2018, e nessa resolução, né? Lembrem que os órgãos de classe são agências reguladoras, são autarquias, fazem parte da administração pública indireta, executam um poder regulamentar, não exclusivamente estatal, mas com finalidade e interesse público. Então, esses órgãos de classe, eles têm como autarquia poder regulamentar para fazer a regulamentação deontológica, né, das suas atividades profissionais. A gente tem, dentro do Código de Ética, no capítulo 1º, logo, 27, deixa eu ver aqui, no capítulo 1º dele, eu estou abrindo enquanto eu estou dando aula para vocês. Princípios fundamentais, tá? Capítulo 1º, ele coloca aqui: a medicina é uma profissão a serviço da saúde, do ser humano e da coletividade, será exercida sem discriminação de nenhuma natureza. O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, né? Para exercer a medicina com honra e dignidade, o médico necessita ter boas condições de trabalho e ser bem remunerado. Então, aqui ele já está pressupondo a remuneração, juntando a ideia de que toda atividade, todo serviço prestado mediante remuneração se caracteriza ali uma relação de consumo, juntando com o Código de Ética Médica, que logo no seu inciso 3º dos princípios fundamentais, né, o inciso 3º, fica claro que o médico deve ter boas condições de trabalho e remunerado de forma justa. Então, a relação de consumo para o olhar do Código Consumidor se fez aqui com essa frase. Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho da ética na medicina e o prestígio da sua profissão, aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor progresso científico. Aqui está claro que ele vai usar o melhor progresso científico, que ele não pode garantir um resultado final na prestação do serviço de saúde, que ele guardará respeito ao ser humano, não utilizará seus conhecimentos para o sofrimento, né, atenderá à dignidade, à integridade, exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem sua consciência, não pode em nenhuma circunstância e sob nenhum pretexto renunciar à sua liberdade profissional, ou seja, ele é aquele que tem um conhecimento técnico para decidir qual que é o melhor atendimento, a melhor solução para o caso. A medicina não pode, em nenhuma circunstância ou forma, ser exercida como comércio. Vejam, o inciso 3 falava que ele tem que ser remunerado pelo exercício profissional, e o inciso 9, fala que a medicina, em nenhuma circunstância ou forma, pode ser exercida como comércio. Isso pode parecer uma contradição. Aqui é um código de ética, né? Não é uma norma ontológica que determine práticas, ela é deontológica, né? Que firma princípios. Embora o que ele está dizendo, o médico recebe o valor justo pela remuneração do seu trabalho, mas a sua atividade não pode ser considerada comércio.
Mais para frente, ele diz que o trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros com objetivo de lucro, finalidade política ou religiosa. E aí vocês vão dizer, mas professora, e o que a saúde suplementar faz que subremunera, né, o profissional da medicina e ganha com insumos, infraestrutura, exames, prestação de serviço. Será que isso está sendo atendido? Parece que não, né, gente? Então, que o médico não pode ser explorado por terceiros. Quando você vê profissionais de saúde recebendo consultas assim, né, menos de R$ 50 por uma consulta para trabalhar dentro da saúde suplementar, é chocante. Aí vira aquela roda do procedimento, porque o que paga é procedimento, não é o conhecimento prévio de prevenção e de promoção de saúde. Aí continua, o trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros, já foi falado, guardará o sigilo, comunicará às autoridades quaisquer formas de deteriorização do ecossistema, prejudiciais à saúde e à vida, melhorar os padrões de serviço médico, solidário à dignidade profissional, não se pode limitar dentro de estatutos ou de normas de instituições a escolha do médico pelo conhecimento científico que ele tem, então cabe a ele escolher qual que é o melhor tratamento a ser dado. Aí vem a 17. As relações do médico com os demais profissionais devem basear-se no respeito mútuo, liberdade e independência, terá com os colegas respeitos, se responsabilizará em caráter pessoal pelos seus atos profissionais e nunca presumido pessoal. O que é que está sendo dito aqui? O 19, né? O médico se responsabilizará em caráter pessoal e nunca presumido pelos seus atos profissionais, resultantes da relação particular de confiança e executados com diligência, competência e prudência. Ou seja, não existe responsabilidade objetiva a ser imputada ao médico. É sempre de caráter subjetivo e pessoal e deverá ser avaliada a cada caso. O 20, a natureza personalíssima da atuação profissional do médico não caracteriza a relação de consumo. Veja bem, a resolução do Conselho Federal de Medicina, ela é posterior ao Código do Consumidor. E é uma dúvida muito recorrente de quem lê o Código de Ética perguntar, então, se o Código de Ética está dizendo que não é relação do consumo, não se aplica o Código do Consumidor. É nessa parte que eu quero dizer para vocês, como a maioria de vocês aqui na turma, quer dizer, a totalidade, né, não tem advogados nessa turma dessa vez. Como a totalidade de vocês não é da área do direito, eu quero deixar claro para vocês que essa é uma conclusão errada, tá? Existe no direito uma chamada hierarquia das normas, né? Resoluções são normas que regulamentam leis que foram aprovadas pelo parlamento. Uma resolução não se sobrepõe a uma lei que foi aprovada pelo parlamento. E se essa lei tem fundamento constitucional, que o direito que ela preserva tem fundamento constitucional, menos ainda. Senão a gente estaria diante de uma resolução que derroga uma lei e enfraquece a Constituição. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já tem entendimento pacificado, né? Pacificado, no sentido de que o que determina, principalmente o STJ, o que determina a relação de consumo é a configuração, a classificação dentro daqueles critérios da Lei de Defesa do Consumidor. O fato do Código de Ética médica dizer que não se trata de relação de consumo por ser personalíssima, não retira a aplicação do Código do Consumidor nas relações que são feitas dentro da saúde suplementar ou dentro das relações eminentemente privadas, que aí sim, de natureza personalíssima, que é aquele médico, não é que você abriu o livrinho do plano e falou quem é da área de ginecologia foi lá e marcou uma consulta. Né? Isso não é relação personalíssima, é uma relação contratual que você tem com a operadora, que está ali intermediando aquela relação, e você busca ou porque é próximo da sua casa, ou porque alguém te indicou,
enfim, ou porque o plano viu lá na agenda que era ele que estava livre, você é direcionada para ele. Isso não é relação personalíssima. A relação é com a operadora. E é uma relação comercial. Então, aplica-se sim o Código de Defesa do Consumidor. E a dúvida vinha, e quando não existe a saúde suplementar e que realmente é um médico 100% o atendimento privado, você foi lá porque você confia nele e porque você imagina que ele seja a pessoa para resolver o seu problema. E aí, assim, você teria uma relação personalíssima. O entendimento da jurisprudência também é no sentido de que todo prestador de serviço, quem oferece serviço ou produto, né, ele se coloca como um agente fornecedor dentro do critério do Código do Consumidor. O que vai acontecer ali, neste caso, né, em relação ao profissional de saúde, é que, havendo algum dano, a responsabilidade ela não é considerada uma responsabilidade objetiva pura, ela é uma responsabilidade subjetiva, condicionada, sim, à determinação de culpa. Talvez este seja o ponto que mais discussão ainda gera, né? Que se trata de uma relação de consumo, há um entendimento já pacificado de que sim, é uma relação de consumo, né? Eu estou prestando serviço, você está recebendo serviço. Agora, em relação à responsabilidade, essa sim, quando é algo personalíssimo, né? Há duas correntes, uma que se coloca como de fato sendo uma relação personalíssima e que você deve sim comprovar a culpa, essa é a corrente majoritária. E aí você estaria com a noção de responsabilidade do Código Civil, não a responsabilidade do Código do Consumidor. É uma discussão grande que se fez desde que foi publicado, né, o Código de Ética Médico, mas a jurisprudência foi derrubando um a um os argumentos que se colocavam, no sentido de não se aplicar o Código do Consumidor. O que eu digo para vocês em resumo? Se a gente está com saúde suplementar e a gente está com a atenção privada, vamos pensar sim em aplicação do Código do Consumidor, tá? Agora, se vocês estão dentro do Sistema Único de Saúde, o atendimento é um atendimento SUS, seja diretamente pelo Estado ou por terceiros mediante contratos vinculativos com o SUS, né? A gente sabe que hoje existem figuras que prestam serviço de saúde em nome do Estado, com contratos com o Estado, mas não é exatamente a administração pública direta que está ali prestando serviço, como é o caso das OS, né? Nessas situações, como é que é essa relação? Aí a gente está diante de uma relação entre Estado e cidadão. Não é uma relação regida pelo Código do Consumidor. É uma relação regida pelo direito administrativo. Vai valer ali o regime jurídico administrativo. E qual que é o padrão de responsabilidade no regime jurídico administrativo? Responsabilidade objetiva do Estado. Você teve um atendimento no Sistema Único de Saúde, você entrou lá, era para ter retirado uma determinada parte do corpo do lado direito, infelizmente isso não é piada, acontece às vezes, né, cada vez menos, mas acontece, e você sai com a extração do, exatamente, o membro ou o órgão do lado esquerdo. Houve um erro, houve um dano, houve uma lesão. Nessa situação, basta provar a lesão e o atendimento estatal, o serviço público, responsabilidade objetiva do Estado, o Estado é obrigado a indenizar o cidadão. O município, o Estado, o Distrito Federal ou a União, dependendo de quem foi esse servidor que praticou esse ato que gerou essa lesão. Mas pode o Estado entrar com ação regressiva contra o servidor que praticou o ato? Sim, desde que ele comprove a culpa. A responsabilidade do servidor público, ela é uma responsabilidade vinculada à culpa. Não é uma responsabilidade objetiva, tá?
Não é uma responsabilidade objetiva. A responsabilidade do Estado é objetiva, do ente público é objetiva. Do servidor público é mediante ação regressiva do Estado contra ele, se o Estado foi condenado, e aí sim a gente teria a comprovação da culpa. Isso acaba o nosso assunto? Não, não acaba o nosso assunto. Existem ainda responsabilidade na esfera criminal. Nem todo serviço ou produto ligado à saúde vai gerar uma lesão a um bem jurídico com caráter criminal. Mas às vezes acontece. Às vezes, na prestação do serviço médico, crimes são praticados. Veja um caso do ginecologista famoso, o Abdel Maci, que se transformou num caso criminal gravíssimo. Além dele infringir o Código de Ética Médica, além dele causar lesões nas pacientes, né, que sejam aferíveis na esfera do direito civil ou do direito do consumidor, ele também praticou crimes, crimes de estupro. E aí a gente está numa situação que, tanto no setor privado quanto no setor público, ele responde pessoalmente pelos crimes. O Estado não pode responder criminalmente por mim, servidora pública. Se eu sou uma servidora pública que rouba o dinheiro dos cofres públicos, o Estado vai responder por mim? Não, eu pratiquei o ato criminal. A gente precisa separar a noção de direito civil, Código do Consumidor, infração administrativa e infração criminal. Separar nas diversas esferas. A gente tem de separar os tipos de prestação de serviço entre público, saúde suplementar e 100% privado. E, uma vez separadas essas caixinhas, dentro dessas caixinhas, colocar responsabilidade civil, responsabilidade administrativa, responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor e responsabilidade criminal. É com essa lógica que a gente tem de pensar. E a gente começa a cruzar dados. Quem vai ter responsabilidade administrativa nessa divisão? Só quem trabalha no serviço público. Você, ao praticar qualquer ato que gere lesão a terceiros, você também pode estar praticando uma infração administrativa. E onde é que vai estar escrita essa infração administrativa? No Estatuto do Servidor Público. Se você se enquadra em alguma daquelas alíneas, você responde por um processo administrativo. Eu posso responder ao mesmo tempo por um processo civil, administrativo, criminal e de defesa do consumidor? Pode. Você pode receber pena nessas 4 esferas? Pode. Depende do caso concreto. Veja que eu estou usando a palavra pode, eu não usei vai. Depende do caso concreto. Se a prova ela é feita adequadamente na esfera civil, você vai ter uma condenação por dano moral ou dano material na esfera civil. Na esfera do consumidor, né, se ficar comprovado lá a infração aos direitos do consumidor, você também pode ser condenado? Pode. A modulação dessa multa ou dessa pena pode se considerar algo que você já tenha respondido na esfera civil? Pode. Criminal, você pode ter decretado a multa, restrição de direitos de caráter criminal? Pode. Você pode cumprir pena? Pode. Independentemente das outras esferas. Então, cada situação tem de ser analisada separadamente. Cada situação é analisada separadamente. Se você não está no setor público, você já corta a linha da responsabilidade administrativa. Tá? Porque ela não vai existir. Eu estou na saúde suplementar ou eu estou no exercício 100% particular de uma atividade de prestação de serviço de saúde. Aí ficam as opções: Código de Defesa do Consumidor, Código Civil e Código Penal, infração penal. Tá bom? Tem de se analisar qual foi o dano gerado e que bens jurídicos aquele dano afetou.
Na área da medicina, por exemplo, eu falava para vocês no nosso encontro presencial que existia um perfil de judicialização para a saúde pública, um perfil de judicialização para a saúde suplementar e um perfil de judicialização para os profissionais liberais. Nessa esfera que a gente está falando aqui de responsabilização, nos profissionais liberais é muito comum você ter a esfera civil e a esfera criminal juntas, né? Em muitas situações, principalmente que envolve procedimentos cirúrgicos, se alega a lesão permanente. E isto é um crime que está capitulado no Código Penal, né? Se você lesiona alguém permanentemente por imprudência, imperícia, incurácia no exercício da sua atividade de prestação de serviço médico, você incorreu num crime de lesão física, né? É aquela história de tirar o órgão errado. Gente, tem casos e casos, viu? E é muito comum na justiça comum, quando você está falando de perfil de judicialização de profissionais liberais, os profissionais da área da ginecologia, da ortopedia e da plástica, né? A alegação de danos permanentes, de lesão permanente. Então, além de responder por um crime na justiça criminal, responde também por uma eventual dano moral ou material na justiça civil, tá? Além disso tudo, existe também a responsabilização junto aos órgãos de classe, dependendo da profissão que você tenha. Então, você tem as comissões de ética dos órgãos de classe que podem imputar uma outra pena, e essa pena é de caráter ético. Geralmente está ligada ao não exercício da profissão por um período determinado, a uma advertência que fica no prontuário, nas situações mais leves, e nas mais graves de todas, você pode ter, inclusive, a proibição para o exercício da atividade profissional, que seria a mais grave de todas. Essa pena existe em todos os órgãos de classe de regulação profissional. Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje, mostrar para vocês que existe um panorama que precisa ser analisado, cada caso é um caso, e que não dá para alguém te fazer uma pergunta do tipo, relação entre profissional de saúde e o seu paciente é relação de consumo, e você dizer de cara sim ou não, né? Se a gente está dentro do serviço público, você não vai usar essa expressão. Se está fora do serviço público, você vai usar essa expressão. Se está dentro do serviço público, as normas que se aplicam são a do regime jurídico administrativo, e o juiz que julga é o juiz da fazenda pública. Se está na área da saúde suplementar ou da privada, você vai para as varas de defesa do consumidor, né, geralmente são varas especializadas, ou para a justiça civil, onde não tiver a vara especializada, ou se houver acumulação de infrações, para as duas. Além de justiça penal, se houver aí no meio um crime. Além de comissão ou comitê de ética profissional do órgão regulador. Este é o panorama que eu queria trazer para vocês. Na aula que vem a gente vai conversar um pouquinho sobre SUS, tá bom? Um abraço, boa semana de estudos, espero vocês lá. Até mais.